nesse ano a terceira edição do EleveCast, com o propósito de democratizar a gestão em saúde. Hoje temos o prazer de receber Gleiciana Leônida, terapeuta ocupacional, especialista em reabilitação dos membros superiores e neurologia adulta. São mais de 12 anos de experiência na área de reabilitação. Gleiciana é mestre em ciências de reabilitação pela UFRN e, ao longo da sua carreira, ela tem se dedicado a ajudar os seus pacientes em melhorar a qualidade de vida através de processos de reabilitação eficazes e inovadores. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história profissional de Gleiciana, como que ela iniciou esse trabalho que vem realmente tendo um destaque imenso e o papel da gestão associado no dia a dia. Estou aqui também com o nosso sócio da Eleve Soluções, Felipe Boaz, e a gente vai iniciar as perguntas, para a Gleiciana, realmente com esse objetivo de impactar vocês, profissionais de saúde que estão em casa. Gleiciana, seja bem-vinda ao nosso podcast. E eu queria saber, para começar nossas perguntas, como foi, o que te motivou a entrar na área da reabilitação? De onde é que veio esse chamado para essa área que a gente sabe que é tão importante? Olá, pessoal. Obrigada pelo convite de vocês. Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Eu sou terapeuta ocupacional, é uma profissão que grande parte das pessoas nem conhecem, nunca nem ouviram falar. E o que me fez esse chamado foi minha inquietação de sempre, né? Eu sempre busquei uma coisa que as outras pessoas não faziam. Então, eu sabia que eu queria ser da área da saúde e procurava uma profissão assim que eu não conhecia. Então, eu peguei a lista lá da universidade e fui olhando as profissões e falei, não, fisioterapia já tem muito, médico não vai dar para mim, terapeuta ocupacional, o que é isso? Né? Vou fazer isso aqui. Foi assim. Então, eu entrei sem nem saber o que era, sem saber o que é que ia dar e tá dando certo, né? Fui buscando dar certo, na verdade, né? E ali, assim, no seu início de trajetória, quando você entrou, quais foram os seus maiores erros? Como que você ali construiu a ideia de ter o seu próprio negócio, O que te levou, o que te motivou diante do mercado a dar esse pontapé como empreendedora? Então, na verdade, eu nunca achei que eu fosse ser dona do meu próprio negócio, né? Acho que tem um meme que é uma criancinha e diz, o quê? Nós somos empresárias? Como assim? Como assim? Eu não imaginei que fosse, né? Entrei na faculdade muito nova, com 17 anos. Na minha agonia, como vai dar para perceber, eu acabei me formando em 3 anos. Então, a faculdade era à tarde, eu falava, não estou fazendo nada de manhã, vou pegar mais disciplinas aqui. Então, acabei adiantando o curso. Me formei aos 20 anos, muito nova. E quando eu me formei também, não quero ficar em Natal, vou embora para outro lugar. Fui buscando outras coisas, mas eu nunca, nesse período, eu nunca achei que eu fosse ter meu próprio negócio, né? Eu sempre me via trabalhando realmente para outras clínicas, para outras pessoas. O modo empresária veio aparecendo assim nesses últimos anos. E como foi, assim, sua primeira experiência profissional como TO? Foi em clínica? Pensou em fazer concurso? Pensou em, logo depois, quando surgiu essa parte de empreender? Porque o interessante é que você não imaginava ser empresária e hoje, além de atender como terapeuta ocupacional na sua própria clínica, também atua ministrando cursos. Conta um pouquinho dessa jornada, do primeiro emprego até os dias de hoje, de forma, lógica, resumida, para que a gente consiga avançar com outras perguntas. Não são tantos anos assim, não, viu? Falando aí como se eu fosse muito velha já. Na verdade, eu me especializei em São Paulo, né? Quando eu estava terminando a especialização, uma grande clínica aqui de Natal já me procurou para me trazer de volta, né? Porque era uma especialização que não existia aqui. Eu acho que basicamente aqui em Natal tinha 2 especialistas, 3 no máximo, em reabilitação de mão, que também é uma área muito específica, né? A terapia ocupacional já é uma área específica, a reabilitação de mão mais ainda. Então, a clínica grande que tem aqui em Natal, ela me procurou. Então, eu voltei de São Paulo já direto para trabalhar no dia seguinte. Acho que eu cheguei na segunda-feira, na terça-feira eu já estava trabalhando. E nessa clínica eu trabalhei por 11 anos. E estava satisfeita. Era tudo que eu queria, era trabalhar na área que eu estudei, né? E a principal clínica aqui de Natal de reabilitação, que era tudo que eu queria. Então, para mim, eu estava acomodada naquele lugar. Confortável, né? Confortável, para mim estava ótimo, né? E depois é que veio a inquietação, assim. Poxa, será que é isso mesmo? Eu trabalhava muito, né? Trabalhava todos os dias da semana, atendia ali, em média, 40 pacientes por dia. Porque era um atendimento por convênio. Sim.
E atendimento por convênio, a gente acaba fazendo um montante de atendimentos para no final do mês sobrar alguma coisa, né? A gente se dedica muito, tenta estudar, se especializar, vai para congressos, mas acaba fazendo um atendimento muito rápido. E aí começou essa inquietação. Poxa, será que é isso mesmo, né? Será que eu vou realmente ficar atendendo aqui 8 pacientes de uma vez? Às vezes eu não sabia nem o que danado eu já estava fazendo ali, de tanta gente que tinha na minha frente, e eu comecei a me incomodar com isso. Acabava que eu me dedicava muito, ganhava pouco e não tinha o prestígio que eu achava que E até a realmente merecia. experiência, né, do seu paciente. Você não conseguia trabalhá-la, né? Focar realmente nesse Isso, não conseguia fazer acompanhamento. tudo que eu gostaria de fazer, Isso. né? Por mais que eu me dedicasse muito, tanto que quando eu saí da clínica, quando eu decidi sair, falei, não, realmente agora eu vou ter que buscar outras coisas. Eu fui estimulada por outras pessoas, né? Meu marido estimulou muito, falou, isso aí não dá para você mais. Né? As pessoas me procuravam, eu não tinha vaga na agenda, ele falou, não tá fazendo sentido nenhum. Vamos abrir um negócio para você. E eu morria de medo disso, obviamente. Sempre tive muito medo. Então, não sei lhe dizer em qual momento deu esse start. Mas, quando eu busquei sair de lá, eu já procurei uma sala, já aluguei a sala no dia seguinte. Visitei a sala um dia, no outro dia eu falei, eu quero essa sala. Já aluguei, não tinha nada na sala. E foi isso, né? Fui meter na cara, como eu vou repetir várias vezes, eu sou muito inquieta. Então, quando eu decidi, eu já fui. Não, Já nem abraçou pensei muito, já realmente abracei. aquela decisão e fez acontecer. Isso. E aí talvez não foi um motivo, né? Mas como você relatou, foi uma série de acontecimentos. A insatisfação ali pela quantidade de pacientes atendida, ver que a sua demanda estava aumentando, mas você não conseguia suprir. E aí o Felipe até falou dessa parte dos cursos online. Eu vejo que você entrou nesse caminho também como uma possibilidade de impactar mais, né? Presencial e online, na verdade. Isso, os cursos começaram presencial, né? Como é uma área muito específica, principalmente a confecção de hortas, né? Que foi onde começou ali os Sim. cursos. Muita gente queria aprender comigo, então as pessoas... eu fiz um Instagram, né? Entrei no digital para tentar buscar pacientes e, na verdade, o que eu mais recebia eram outros profissionais querendo aprender comigo. Então, no Instagram, eu falava para pacientes, se vocês precisam do meu serviço, e na verdade não chegava paciente, chegava alguém dizendo, eu quero aprender a fazer essa órtese, Sim. como é que você faz, onde é que eu posso comprar para o meu paciente? Então, ali me deu um start de, não, se essas pessoas estão querendo aprender comigo, eu tenho alguma coisa para ensinar a elas, realmente. Então, veio surgindo aí os primeiros cursos. A primeira turma que eu montei junto com Cecília, né, que é minha colega, minha amiga de muitos anos, quando a gente abriu a turma, na primeira semana fechou aquela quantidade de vagas que a gente achava que era o possível, né? Porque são cursos práticos. Então, a gente abriu esses cursos presenciais, tiveram 2, 3 turmas, e as pessoas de outros cantos do Brasil nos procuravam. E aí, vai vir aqui para Bahia quando? Falei, não, vamos fazer online. Vamos dar um jeito de fazer online, fazer acontecer, né? E foi dando certo. Muito Maravilha. interessante como você viu essa outra oportunidade, né? Porque ela se comunicava para pacientes. E o olhar poderia ter sido, né? Não consigo captar pacientes no meio digital. Mas você percebeu que tinha uma quantidade de profissionais de saúde interessados ali nesse conhecimento e lançou um outro produto. Então, além da perspectiva do atendimento, na sua cartela de serviços, você deu espaço para o produto online, né? Para realmente esse atendimento. E agradecer pelo compartilhar essa história com a gente, porque quem assiste nosso podcast geralmente são empreendedores ou profissionais da saúde, que muitas vezes estão nessa situação, insatisfeita com o status quo, com o momento de vida profissional e quer buscar um empreendedorismo, quer buscar uma nova forma. E você passou por isso e acabou de relatar, né? Estava insatisfeita com o modelo atual, o modelo que você estava atuando, montou o seu consultório, começou a atender seus pacientes, mudou do modelo do negócio para um modelo que era de convênio para um modelo particular. Durante esses atendimentos, enxergou uma oportunidade de tornar o seu serviço mais escalável, que é a parte educacional, né? Com cursos presenciais, que depois virou curso online. Então, veja que em pouco tempo, né, como você disse, não são tantos anos assim, você se reinventou várias vezes. Isso é uma característica muito forte do empreendedor, a capacidade de enxergar a oportunidade onde existe uma dificuldade, Adaptar, né? se adaptar e entregar valor para a sociedade. Então, parabéns por tudo isso. E se quiser falar um pouquinho do seu curso,
do curso que você tem hoje disponível para outros profissionais, como você que queiram desenvolver essa habilidade que você desenvolve e entrega com tanto carinho para os seus pacientes, por favor, fique à vontade para comentar sobre ele. Então, a história dos cursos online, na verdade, começou. Eu tive uma mentora, que foi outra terapeuta ocupacional, Bruna Miranda, e ela me estimulou muito. Na verdade, assim, ela me buscou e disse: Gleiciana, você é muito grande para isso. Ela falou essa palavra: você é enorme para isso, você tem que entrar no digital. E aí, ela foi minha primeira mentora, né? E ela me estimulou muito a entrar no digital. Hoje, nós temos cursos presenciais, sim, mas a nossa grande chave realmente são os cursos online. Hoje a gente tem disponível o curso online de órteses, né? Que eles estão disponíveis lá na plataforma, para quem quiser adquirir. Então, é um curso que está girando, muitos profissionais compram, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. É um curso que é muito completo. E temos também o curso de reabilitação de membros superiores, que hoje em dia no Brasil praticamente foi extinta ali essa especialidade. Por exemplo, a minha especialização eu fiz na Unicamp, que é uma grande universidade aqui do Brasil, né? A Universidade Estadual de Campinas. Não existe mais. Em São Paulo não existe mais essa especialidade. Então, as pessoas estão buscando esses cursos de outra forma. Poxa, eu quero ser terapeuta de mão. Eu quero trabalhar na reabilitação de mão, mas eu não tenho cursos. Onde é que eu busco esses cursos? Eu falei, sabe, buscar comigo. Então, nós lançamos um curso muito completo, assim. Eu e minhas sócias, né, Luciana e Cecília, a gente se reuniu e foi buscando como seria o melhor curso de reabilitação de mão. O que é que precisa ter nesse curso? Tem que começar falando sobre anatomia, o básico. Tem que começar sobre anatomia, biomecânica. Aí Cecília, não, tem que falar de neurociências. Então, tem um módulo só de neurociências. Não, então tem que falar sobre ortopedia, reumatologia, neurologia. E aí, crianças, vamos fazer um módulo só para crianças. E as hortas, vamos fazer um módulo só para hortas. Aí ficou um curso enorme, né? São um curso de 10 módulos. Foram 10 meses de curso, né? O curso foi online, ele está disponível nas plataformas. Então, não tem como dizer que faltou alguma coisa nesse curso. Ele abarcou todas as áreas da reabilitação do membro superior. O último módulo, que foi com as 3 professoras, nós discutimos casos clínicos. Então, foram 2 dias, sábado e domingo, só discutindo caso clínico. Caso clínico nossos, né? E que os alunos colocavam no grupo, né? A gente falou, ó, nos próximos meses vamos ter discussão de casos clínicos, vão mandando os casos de vocês. E a gente discutiu junto com os alunos. É um módulo muito rico, né? Porque foram pessoas reais. Eram pacientes reais que a gente discutiu esses casos. E aí, Gleiciano, eu tenho um paciente com AVC, que sofreu AVC há tantos anos, ele tem tais características, o que é que eu posso fazer com ele? A gente deu ali o passo a passo, né? A gente foi discutindo o passo a passo. Ó, você tem que começar aqui, tem que fazer tais e tais... usar esses recursos, tá aqui os estudos, tá aqui os artigos científicos. Então, é muito completo. A gente acompanha o trabalho de Gleiciana e a gente fica encantado com os depoimentos de quem faz o curso, o quanto foi transformador. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo todos os links para quem quiser acessar e conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Vai estar lá tudo disponível na descrição desse episódio, tá bom? Falamos do curso digital, da sua presença digital, que é bem forte, que você, né, teve a inspiração lá de uma colega que disse que seria um bom caminho, mas a gente pode também associar, mas podemos também trazer que, além do digital, você tem uma atuação muito forte no presencial, né? Nas relações que você cria com os seus parceiros, com médicos, com outras especialidades que acabam te ajudando muito. Quer contar um pouquinho sobre esse relacionamento que você cria com os parceiros? Então, eu tenho parceiros muito próximos a mim desde o início, né, do meu processo de trabalhar na reabilitação. Quando eu entrei na primeira clínica que eu trabalhei, tinha um grande médico nessa clínica e ele me abraçou, né? É um especialista daqui de Natal, que ele é muito grande, então ele acabou me apresentando para outros médicos. E o meu trabalho é o que vai fazendo com que essas parcerias cresçam. Né? Então, às vezes eu não conheço um médico específico, mas o paciente chega para ele e fala, ó, eu estou fazendo terapia com essa profissional aqui, ela é incrível. Então, às vezes eu nem busco o parceiro também chega até mim. Eles falam comigo, você que está atendendo tal paciente, vamos conversar, vamos se reunir, você consegue encontrar comigo para a gente conversar? Então, a gente tem... hoje eu tenho alguns parceiros médicos, fisioterapeutas e outros terapeutas ocupacionais que confiam muito no trabalho porque já viram
outros resultados, né, de outros pacientes. Então, a gente consegue ter essa troca de perto. Sempre que eu tô Até atendendo... feedback, né, sobre o Isso. paciente Sempre que eu tô também. atendendo um paciente, eu vou passando feedback para eles, vou mandando fotos, vídeos dos pacientes. Eles também me perguntam muito, e aí, como é que tá seu João? Qual é a fase de reabilitação que João está? Então, esse contato próximo com os outros profissionais é muito importante, não só para mim, mas principalmente para o paciente, né? Quem Sim. sai ganhando, no final das contas, é o paciente. Que acaba compartilhando esse caso, né, de forma simples. Isso, né? Quando a gente fala da parceria, algo legal é entender o impacto que a parceria tem para a marca. E aí, até assim, falando, né? A gente conversou um pouquinho sobre o digital, mas eu queria entender, assim, da sua visão. O que essas indicações te trouxe, né? E se algum desse parceiro conseguiu ser para você ali um mentor, você falou desse médico que indica, mas, por exemplo, o impacto que isso gerou para sua marca. Uhum. Não, o impacto dos parceiros é o principal para mim, né? Porque quando um médico que faz a cirurgia do paciente, ele faz uma prescrição e coloca, eu quero que você faça terapia com Gleiciana e o telefone dela é esse. Tem paciente que chegou para mim e falou, ó, o médico escreveu seu nome e seu telefone, ele não olhou no celular, ele sabia seu número decorado. Então, É confiança maior que como essa, é né? que eu vou confiar em outro terapeuta se o meu próprio médico falou, não, você tem que fazer com essa daqui. Essa daqui é a terapeuta que eu confio daqui de Natal, ela já trabalha há muitos anos com isso. Então, o poder da palavra de outro profissional te indicar é muito forte, né? Essa confiabilidade é muito importante. Interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente em casa, ali no dia a dia, na rotina, a gente acaba realmente só focando ali no marketing, como a única possibilidade de aumentar o canal ali de entrada de pacientes. Mas às vezes é um profissional que está ao seu lado, é um parceiro, é alguém da faculdade que faz outro tipo de trabalho, não faz o seu trabalho, né? Você falou que o seu é específico, da reabilitação de mãos. Então, essa indicação, ela fortalece muito a marca, a presença da marca, né? Isso, o digital é importante porque para mim é como um portfólio ali do meu trabalho, né? As pessoas me veem muito nas redes sociais, vê os vídeos, o acompanhamento de alguns pacientes, então Confirma a autoridade, confirma né? a autoridade, exatamente. Não tinha como eu seguir sem ter o marketing, é impossível. Eu preciso desse portfólio, né? Como eu falei. Sim. Mas não é a principal fonte de pacientes. Então, não é só pelo Instagram que vai chegar, né? Principalmente é pelos parceiros. Mas os parceiros também me procuram no Instagram. Eles também me procuram lá. Então, não tem como. Eu preciso estar na rede social. Não E tem precisa se comunicar com o profissional, com o paciente e com os Tem que outros fazer tudo isso. Tem que profissionais. ser um polvo. Tem que estar em todos os lados. Vocês estavam conversando aqui, eu tava lembrando de uma frase, de uma máxima, que é que o melhor marketing é o produto. Eu acho que, de fato, o início das indicações veio do reconhecimento do trabalho que era entregue, que era feito. Mas a gente sabe hoje da necessidade de expor isso nas redes sociais, para, como você falou, pacientes e outros profissionais que possam também indicar, conheçam, mas também há uma rotina de visita e relacionamento com esses profissionais. Esse profissional que lá tem número de cabeça, com certeza já tem uma história com ele, de discussão de casos, de feedback sobre a evolução do paciente. E esse relacionamento fortalece muito a quantidade de indicação. E isso, quando você tem um profissional que parceiro, coisa flui de forma até natural, espontânea. Mas na hora que você começa a ter outros e uma série de parceiros e o fluxo começa a aumentar, se você não estruturar uma rotina para que um processo, para que esse relacionamento seja conduzido e ninguém seja esquecido, ou o que vinha sendo feito pare de ser feito e perca a qualidade desse relacionamento, é importante que isso seja bem estruturado em processo, e nisso aí a gente sabe que você faz super bem. E aí, até trazendo, né? A gente já falou aqui do seu início, de erros, de medos ali, né? Comentou um pouquinho como você expandiu a importância do digital. Mas ainda falando da expansão, né? Dessa transição para a expansão. A gente sabe que hoje na sua empresa, na sua clínica, tem outras pessoas atendendo. E aí, qual foi a virada de chave de que, poxa, eu agora tenho os meus atendimentos, realmente consigo ali fazer o meu, mas eu preciso de outros profissionais somando aqui no dia a dia, né? Isso, de certa forma, é mais um marco, né? De você entender que agora você precisa expandir o número de atendimentos, mas não só com a sua presença.
Isso, eu sou uma pessoa muito centralizadora, então eu senti muita dificuldade com isso. Eu achei que eu abrindo um consultório eu ia conseguir dar conta de tudo, né? Eu ia ser a recepcionista, eu que ia marcar no WhatsApp, eu ia fazer o atendimento, eu que ia limpar a sala, eu fazia a faxina da sala nos primeiros meses, porque eu achava que eu ia dar conta disso, não precisava de outra pessoa fazendo, né? E quando foi crescendo, né, quando eu vi que a agenda já estava cheia, que eu tinha muitos outros profissionais que eu precisava dar esses feedbacks, eu não dei conta. Né? Chegou um momento que eu precisava da gestão. E eu não estava dando conta da gestão. Eu sou, certo? Eu sou uma excelente terapeuta, eu consigo fazer tudo isso, mas a gestão eu precisei de ajuda. Né? Aos poucos eu fui percebendo isso. Então, eu precisei de uma equipe de gestão para conseguir ir seguindo essa linha de raciocínio de conseguir fazer esse acompanhamento das estratégias com os médicos, conseguir gerenciar meu financeiro. Ter os números, né, ali. Ter claro, né? Quando eu procurei uma equipe de gestão, quando eu cheguei na Eleve, eu falei isso em primeiro lugar, né? Tá dando certo. Meu consultório tá dando certo, ele é rentável. O dinheiro está na conta. A conta nunca ficou em vermelho. Mas eu não sei de nada desses números aqui. Sim. Não sei nenhum indicador. Vocês falaram sobre qualificadores. Que danado é qualificador? Não sei nem o que é isso. Então, organizar essa gestão, organizar esses números, para mim era impossível. Eu precisei realmente da equipe, né? E eu lembro dessa nossa conversa, né, que você falou, Ana, tá fluindo, eu sei, é visível, porque não fica no vermelho, mas qual é o meu próximo nível, né? Qual o próximo passo? E aí isso realmente fez total diferença pra gente conseguir aplicar, né? E essa transparência também que você teve, de dizer, ó, realmente aqui tá fluindo, mas eu quero mais, eu quero continuar com o meu negócio e impactar de uma forma positiva outras pessoas que precisam da reabilitação. E chegou o momento que eu precisava ter esse crescimento, né? Eu precisava ter o crescimento, precisava de outras pessoas. Eu vi que a agenda estava cheia, então eu comecei a ver que precisava de outros profissionais atendendo ali. Não só outra terapeuta ocupacional, que é o que eu sou, né? Mas, por exemplo, eu preciso de uma equipe multidisciplinar, eu preciso de um fisioterapeuta, de um psicólogo. Então, para crescer, eu precisei de ajuda. Eu não ia conseguir fazer isso sozinha, né? Já que você comentou da parceria com a Eleve, conta um pouquinho como você conheceu a Eleve e como a Eleve vem ajudando no desenvolvimento da sua clínica. Bom, eu acho que eu nunca falei para vocês isso, né? Vai ser novidade pra gente também. Sabia que eu precisava da gestão, né? Eu ficava quebrando a cabeça. Será que eu vou ter que contratar um administrador? Contratei um contador, mas obviamente não é o suficiente. Como é que eu vou começar? Um dia eu estava num consultório médico, acho que foi no Manhattan. E eu vi na telinha do elevador uma propaganda, né, de gestão de clínicas. Eu olhei, eu tava com meu esposo e ele disse, não, ó, isso aí é que você precisa. Ele é o que vai me dando pontapé, né, sempre. Só os sinais. Eu acho que você precisa disso aí. Aí eu olhei, tirei foto, deixei salvo no celular. Depois de alguns dias eu fui apagar as fotos e vi a foto da Eleve. Eu, vou atrás disso aqui. Comecei a seguir no Instagram, achei interessante e vi, acho que na semana seguinte vocês lançaram a imersão. Foi, e eu falei com você. Foi. Aí eu falei com a Ana Luísa, falei, eu quero participar da imersão, só que eu tenho um problema, eu tô com uma bebê recém-nascida. Aí a gente foi se ajustando, né? E acabou dando certo. Foi um divisor de águas para mim, obviamente, né? A imersão foi um pontapé inicial, mas eu vi que eu precisava de mais. Eu sempre tô querendo mais. Então, eu fui buscar mais da Eleve, né? Eu indico a imersão para todo mundo. Vários colegas meus eu já indiquei fazerem essa imersão. E a Eleve vem sendo um diferencial para mim, né? Quando o meu projeto acabou com a Eleve, os primeiros dias que eu vi, ai meu Deus, vai acabar, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Eu lembro da figurinha, não acaba, pelo amor de Deus. Bacana, bacana. Falando aqui da expansão, do crescimento da clínica, logicamente você está recrutando profissionais para atuar junto contigo. E aí eu queria saber quais são os critérios, o cuidado que você tem para montar esse corpo clínico, para manter o propósito, né, sempre muito, muito forte, que é o que você sempre prezou. Então, isso foi uma questão difícil para mim, né? De procurar outros profissionais. Por ser centralizadora, eu achei que ninguém ia fazer do jeito que eu faço, né? E aqui em Natal tem poucos terapeutas ocupacionais. Eu fiquei sem saber onde é que eu vou conseguir um terapeuta ocupacional para me substituir em alguns momentos.
Então, eu procurei profissionais de excelência, assim, que eu conhecia e eu fui em busca deles, né? Eu procurei o Diogo, por exemplo, que é um fisioterapeuta que também trabalha numa clínica como eu trabalhava, atendendo convênio. Falei, Diogo, ó, usei a mesma frase que Bruno usou comigo. Você é muito grande para isso aqui, vamos trabalhar comigo? Ele, vamos, na mesma hora, ele não pestanejou. Então, eu venho buscando profissionais que parecem comigo, né, que tem um atendimento parecido comigo, acolhedor, que estudem. Diogo também está terminando o mestrado, então eu gosto de pessoas que estudem, que estejam dentro das evidências ali. Esse foi o critério, né? E a terapeuta ocupacional que acabou ficando comigo foi Cecília, que é minha parceira desde a faculdade. Ou seja, nós temos uma parceria aí de mais de 15 anos. Quando eu abri o consultório, Cecília voltou de João Pessoa para Natal, então eu já agarrei ela para mim. Porque ela também é muito parecida comigo. Cecília é doutora em neurociência. Então, ela é tudo que eu precisava para me complementar. Ela complementa outras áreas que eu não faço. Então, nossa equipe, ela ficou bem fechando o ciclo ali, né? Eu atendo uma área, Cecília atende outra, Fernanda atende ali na fisioterapia ortopédica e Diogo ficou na fisioterapia neurológica. Então, a gente conseguiu fechar um ciclo legal ali de atendimentos. E quando a gente fala em produto, vocês pegaram produtos complementares, né? Isso, a minha ideia é essa, a gente se complementar, né? Se ajudar, então um paciente que faz comigo também precisa fazer com o Diogo, a gente se completa. Então essa equipe, a gente marca reuniões, a gente atende o paciente juntos, então a ideia é essa, se completar mesmo, assim. Legal, muito bom. Outro parceiro nosso, né, cliente da Eleve, a gente chama de parceiro, chama de membro, que a gente acha que todas as clínicas que fazem parte da Eleve são membros de uma rede de clínicas que o Elo é a gestão, que a gente compartilha o que a gente tem de melhor de gestores, de especialistas. Participou também do podcast com a gente e viveu um momento parecido, né? De contratar, de recrutar profissionais para complementar o atendimento e até poder atender mais pessoas, seguindo ali um padrão de qualidade que ele tinha, na visão dele, enquanto empreendedor, achava que era mais adequado. E essa jornada no início é um pouco difícil, né? Porque a gente é acostumado a se posicionar para gerar demanda para si. Mas chega um momento que a gente quer crescer, que deixa de ser um consultório para ser uma clínica, tem outros profissionais, aí você precisa realmente começar a ofertar para seus parceiros, seus colegas, de forma que seja mais complementar e mais escalável. E o que eu queria trazer de comum entre vocês dois é o cuidado com o que vocês têm ao trazer essas pessoas, né? Vocês buscam profissionais que tenham o cuidado, que tenham a capacidade técnica. E eu tô trazendo isso porque, além da capacidade técnica, o cuidado, o respeito, o relacionamento com o paciente é algo de extrema relevância. E aí eu queria falar um pouquinho agora sobre a jornada do paciente, a experiência do paciente na sua clínica, como é o cuidado com ele, a atenção. Fala um pouquinho sobre talvez até algum caso de algum paciente que os vínculos, né, em função dessa relação ficaram mais próximos, coisas assim, que eu acho que pode também trazer aí alguns insights interessantes para quem está assistindo. Então, eu falo para as pessoas que nós acabamos no consultório sendo muito acolhedores com esses pacientes. A gente atende pessoas que estão precisando de cuidado, né? Uma pessoa, quando chega no meu consultório, ela está machucada, ela está com dor, ela está precisando de ajuda. Então, a gente tenta fazer isso de forma mais calorosa, né? A gente não atende de forma ríspida, então nós somos amorosos. Eu procurei Isadora, que é a nossa secretária, a pessoa que está ali à frente do consultório, ela é muito amorosa com os pacientes, eles abraçam ela, eles trazem presentes para Isadora e não trazem para mim, daí vocês têm uma ideia de como é, né? Então, procuramos pessoas muito parecidas. Exatamente por isso, né? Porque eu gosto de ter essa relação próxima. A gente vai para os aniversários dos pacientes. Quando eu engravidei, todos os dias eu ganhava presente para minha bebê dos pacientes. Então, não é só uma relação de profissional, né? Acaba sendo amigos, assim, vai se aproximando. E querendo ou não, é como um meme que tem na internet, né? Você não pode ser amigo dos seus pacientes. Aí daqui a pouco você me encontra na festa com os pacientes. Não tem como. Então, a gente tem essa característica de ser agregador, né? A gente faz festa de aniversário deles no consultório.
esse tipo de coisa, né? Tenta ser o mais próximo possível. E acaba que isso é você adaptar essa escutativa do paciente, né? Não só dentro do atendimento, mas por completo. No setor da saúde, a gente tem essa humanização realmente cada vez mais presente, de que a gente precisa entender o contexto, a gente precisa entender a situação, para realmente dar um diagnóstico e conseguir completar aquela jornada. E aí, esse ponto de ouvir o paciente, ele faz total diferença. E assim, no dia a dia, eu sinto que o seu processo é natural. Você escuta ali no atendimento, isso já aplica, né? Já tem essa indicação fortemente, mas ali, qual foi o primeiro passo que te fez assim, nossa, no meu atendimento, eu preciso considerar a voz do meu paciente, né? Eu preciso ver aqui se o meu local tá bom, tá agradável, se eu tô realmente tendo um atendimento completo, né? Você chegou a pensar em ter uma caixinha de feedbacks ou isso foi realmente um processo mais natural? Foi um processo natural, assim. Quando a gente buscou, primeiro, o endereço do consultório, eu busquei um endereço mais central para o paciente que vai conseguir chegar de ônibus, que vai conseguir vir de carro e ter um local interessante para estacionar. Então, é um lugar que tem segurança, que tem elevador, que o segurança do prédio, eu perguntei, se chegar um idoso aqui, o segurança pode levar ele até minha sala? Alguns pacientes têm medo de entrar no elevador, então... tudo isso foi muito bem pensado, né? Começando pelo local. E, em segundo lugar, foi esse atendimento, né? De Isadora, da recepção. A gente tenta ter uma recepção mais próxima. Então, sempre tem um bolinho, sempre tem um café. Eu vejo seus stories. Tem alguns idosos que eles chegam 40 minutos antes, porque eles ficam ali comendo um bolinho, tomando café antes do atendimento, entendeu? Se fosse um lugar frio... provavelmente isso não fosse acontecer. Né? Eu sento e vou tomar café com eles. Talvez o paciente nem chegue, né? Teria não chega, falta. E aí ele já vai antes. E eles sentem falta. Eles sentem falta disso, né? Eles sentem falta desse momento de interação. Assim, a gente tem alguns atendimentos que são em grupo e eles não querem fazer sozinhos. Eles não querem mais fazer individual. Não, eu quero fazer com o meu grupinho. Cadê Dona Maria e seu João, que não chegou hoje ainda, entendeu? Sim. Esses atendimentos em grupo também interessantes. E até o paciente que chega antes e o que chega depois, porque é horário marcado, né? Os que chegam antes e chegam depois, todo mundo se conhece já. Porque eles ficam se cruzando ali na recepção, vão conversando, é bem legal. Ela falou sobre a experiência do paciente e falou também sobre a escolha dos profissionais, e ela citou até a da recepção, né? Sim. E mostrando que o carinho que os pacientes têm por ela e justamente pela atitude que ela tem para com os pacientes. E aí esse sentimento de acolhimento que você citou, que emprega na consulta, ela existe também na pré-consulta, né? No agendamento, atendimento, na resposta no WhatsApp, na resposta no Instagram e também no pós-consulta, como você falou, né? Tá quase indo para as festas com os pacientes. Mas assim, há um vínculo pós-atendimento. Então isso quando fala de jornada, a gente fala sempre pré-consulta e pós-consulta. E quando a gente entende que o estado da arte é quando você cria esse relacionamento que é em todos os momentos. Já não consegue mais separar ali o que é atendimento e o que não é. Faz tudo parte, né? Que você acaba percebendo coisas nesses outros momentos que também são relevantes. Para quem assistiu até agora, considere se inscrever no canal, curtir e caso exista algo a perguntar, comentar, coloque nos comentários. Até Felipe estava falando, né, sobre essa questão da jornada do paciente, do cuidado. Isso é estratégia. Isso é uma estratégia de posicionamento. Se a gente for listar aqui, eu acho que o pessoal que está escutando já sabe que humanização é um dos seus valores. Talvez não com essa palavra, mas tenha lá essa importância do cuidado. E aí, essa conexão que tem desde o atendimento até outros profissionais e até mesmo entre os pacientes, mostra que você está aplicando. Que todos que conhecem a sua marca, até os parceiros, né, não conhece ali diretamente de ir fazer o atendimento, mas está em volta, sabe que esse é um valor seu. E aí a gente tem uma dificuldade, às vezes, na cultura de fazer com que isso se fortaleça. Mas aqui a gente teve uma aplicação na prática, né? De como realmente tirar ali daqueles quadrinhos, esses são meus valores, e transparecer. Os pacientes percebem que esse é seu valor. O atendimento percebe. Então, é um feedback aí para você bem, bem legal, bem positivo, que isso está sendo visível mesmo. Realmente você está conseguindo impactar e está chegando e está tendo esse objetivo. Obrigada, Mas
essas estratégias todas, assim, vão acontecendo de forma espontânea, claro, né? A humanização, tudo é de forma espontânea. A gente não pensa em fazer isso. Aí, quando o paciente chegar, eu vou abraçar ele. Não, é de forma natural. Mas todas essas estratégias, eu precisei muito da ajuda da Eleve. Né? A gente montou essas estratégias, esses caminhos, esse passo a passo. Então, a Eleve montou essa jornada do paciente junto comigo. Sobre todas as mensagens iniciais, o pós-consulta, tudo isso nós montamos juntos. Né? Então, a equipe de gestão não foi só sobre gestão, não foi só sobre o financeiro, mas essa jornada, para mim, também foi interessante, né? A Eleve conseguiu me ajudar até a manter isso, porque quando eu estava sozinha, eu às vezes perdia, né? Perdia a mão, Porque perdia não é um o processo, tempo. né? Não, isso, ter feito essa estratégia em processos foi importante para mim. Sim. Né? Porque eu já sei que tais dias eu preciso fazer isso. Sempre quando o paciente faz uma órtese, com uma semana depois eu vou mandar uma mensagem perguntando como é que ele tá, se tá tudo bem, se tá machucando, se precisa de algum ajuste. Quando o paciente tem alta, alguns dias depois a gente pergunta, e aí, tá tudo bem? Tá sentindo nossa falta? Então, esses processos entraram na rotina do consultório depois de uma equipe de gestão nos organizar melhor. Né? Legal. Acontecia de forma espontânea, mas não era tão organizado. Não... E hoje você garante que todos os pacientes têm esse fluxo, né? Isso, a gente tem essa garantia e a gente acompanha se realmente está acontecendo, né? Acontece que quando a quantidade não é tão grande, a gente consegue fazer no improviso. Isso. Mas quando o volume aumenta, e aí você precisa de processo, precisa de automação, precisa de mais pessoas, pessoas que sigam da forma que você fazia, questão de delegar. E você já comentou que é muito centralizadora, porque você gosta que seja feito daquela forma, para ser feito da forma que você fazia. É preciso ter pessoas que tenham afinidade, né, valores parecidos com os seus, para que executem da mesma forma. E, além de tudo, acompanhamento, capacitação, liderança dessas pessoas. Dá um trabalhozinho, mas a gente consegue enxergar o resultado no médio prazo. Dá. A curto prazo, eu diria. Viu? Pelo menos comigo foi bem a curto prazo. Assim, eu discutia muito isso com com Bárbara, né, que me ajudou na gestão. Ela falava, você pretende contratar pessoas daqui a quanto tempo? Eu falei, coloca aí 2026. Aí 2 semanas depois eu disse, Bárbara, contratei 2 fisioterapeutas. Ela, você pula muitas etapas. Porque foi dando certo, mais rápido do que eu esperava. Sim. Né? Essa organização foi mais rápido do que eu esperava. Então, foi dando tudo certo e a gente conseguiu adiantar esses processos, né? Em pouco tempo, a gente conseguiu organizar bem o consultório, manter a agenda cheia e contratar novos profissionais que já estão com a agenda bem interessante, assim, já tem pacientes para eles acabaram de chegar. Sim. Essa organização da rotina fez diferença porque a gente consegue, mas mais uma vez, sozinha eu não ia conseguir. Eu achava que ia, né? Mas no final das contas eu percebi que não. Fica os parabéns para você e para a Bárbara, né? Nossa assessora de gestão. Mas eu costumo falar que, brinco com isso, que quanto mais engajado, dedicado é o nosso diretor, né, a gente chama de representante da direção, é o RD da clínica, o nosso cliente, quanto mais engajado, mais envolvido nas reuniões, mais participativo, mais rápido o resultado vem. Até brinco, assim, contratar Eleve não é igual se matricular na academia, tem que ir, tem que fazer atividade física, né? Não, você não só matricular, só contratar, não resolve não. Mas quanto mais envolvido, engajado, mais o resultado vem mais rápido. A gente brinca também que a gente não tem aquela bala de prata, assim, não é uma receita de bolo que todo canto vai, aplica e funciona, e nem vai transformar nada em uma semana. É gestão, é processo, pessoas, é um trabalho, é consistência, é um trabalho duro, mas que a gente vai percebendo no curto prazo, logo de início, melhorias qualitativas, com o tempo a gente consegue perceber melhorias quantitativas e vai criando um ciclo de crescimento sustentável, que é o que a gente acha que seja mais importante. E foi o que aconteceu, né? Foi rápido, foi importante e vai ser duradouro, assim, porque a gente vai fazer acontecer, realmente. Né? Desde o primeiro dia eu fui tentando fazer acontecer. Então, o que a gente ia aprendendo, a gente já ia aplicando. Não foi só fazer a matrícula na academia, não. Deu certo. Isso aí. E até falando de próximos passos, né? Que é o que a gente entrou no assunto agora. Vou fazer a pergunta de Bárbara. Mas o que você pensa ali para os próximos anos? Diante de que esse ano a gente já otimizou processos, começou ali realmente o atendimento com outros profissionais de saúde, mas qual a sua meta ali de crescimento? A meta é dobrar a meta. Você é um grande, né?
Bom, a meta agora, porque todo mês eu mudo a meta, né? Mas, na verdade, a meta agora é realmente expandir, né? Expandir fisicamente, aumentar o consultório, talvez dobrar o tamanho do consultório e buscar mais profissionais. Porque agora, do jeito que eu sou inquieta, essa é a minha palavra, né? Do jeito que eu sou inquieta, eu já tô achando que a gente precisa de mais. Né? Então, meu pensamento agora é crescer mais. Hoje de manhã mesmo, eu já mandei mensagem para uma sala maior. Então, eu estou querendo mais. A meta é essa, né? Com os profissionais que estão comigo e, quem sabe, mais outros profissionais, outras pessoas para integrar essa equipe, né? Com certeza. Muito bom. E aí, até seguindo, eu queria, assim, né, entender da sua visão para outros profissionais de saúde que estão começando agora, né, trazendo toda a sua trajetória que a gente falou aqui. Mas se você pudesse, assim, dar um conselho, trazer ali uma opinião sincera sobre esse processo que você está vivendo na prática diariamente, qual que seria? Eu acho que tem que ter coragem, né? Eu digo muito isso às pessoas, eu não tenho medo. Porque eu estava ali num lugar que era cômodo para mim, mas eu tive coragem de simplesmente sair e buscar algo melhor, correr atrás, investir no que eu sabia que ia dar certo. Então, e tentar fazer isso com ajuda, né? Porque sozinho, realmente, eu acho que é muito difícil. Você pode conseguir, como eu consegui ali no início, mas vai chegar um momento que você precisa de ajuda. Então, se você tentar não ser tão centralizador, né? Ter coragem, mas sem ser tão centralizador, provavelmente vai ser o melhor. Se você tiver pessoas lhe ajudando Que ali em somem, volta, que somem, né? Porque tem gente que vai atrapalhar mais do que ajudar, provavelmente. Mas se você buscar uma equipe legal ali, que te acompanhe de alguma forma, eu acho que é muito difícil dar errado. Se você realmente quer aquilo. Se você realmente acredita, né? Eu acho que você sente qual é o momento certo de crescer, de correr atrás. Só basta ter coragem. De dar o próximo passo, De dar o né? próximo que não passo, é tão fácil assim, mas que vale a pena, né? Eu sou corajosa, eu tô toda hora querendo mais, entendeu? Só vou. É isso. A gente percebe, falando em coragem, a gente percebe em muitos clientes nossos que ele tem ali uma visão do negócio muito boa, que ele tem o modelo já na cabeça dele muito bem estruturado, mas falta validação, falta assim a segurança de, pô, será que é isso mesmo? Será que se eu fizer esse investimento, se eu seguir esses passos, eu vou chegar lá? E um dos papéis da Eleve é ser esse apoio. Então, tem até um cliente nosso que também veio aqui no podcast, que eu fiquei muito orgulhoso uma vez que ele falou assim: pode abrir tudo com Boaz e Ana Luísa. É como se eles fossem sócios. E eu acho que a gente se comporta muitas vezes ali como conselheiro, como sócio, na ajuda da decisão, né? Em mostrar, em trazer aquelas ideias e aplicar em ferramentas de A gestão. vontade de fazer diferente, né? De conseguir mais. E a gente passa por um crivo de ferramentas, de análise, de brainstorming, de discussão, que faz, ó, pelo que a gente está entendendo aqui, pelo que a gente analisou, pesquisou, conversou, faz sentido. Vamos fazer de forma gradativa, vamos fazer mais um teste agora. A gente usa muito o modelo de startup de MVP, né? De como é que eu faço aqueles testes, aqueles protótipos. E isso ajuda muito a gente ter segurança e não fazer de forma aleatória ou de forma assim, inconsequente. Então a gente vai fazendo, vai percebendo que está dando resultado e vai evoluindo, acelerando e crescendo. Eu acho que essa parceria no sentido de ter uma validação, de ter um apoio, ajuda muito para romper a inércia. Que muita gente às vezes tem vontade, tem um negócio na mão, mas fica ali um pouco travado por não ter esse apoio. Mas ter a dúvida é normal, né? Uhum. A dúvida já é a primeira inquietação, eu acredito. Quando você tá na dúvida ali, então você já está querendo alguma coisa. E foi o que aconteceu comigo na Eleve, né? Eu tinha algumas dúvidas sobre o crescimento. Eu via ali os números, mas não sabia se eu podia usar aquilo ali para crescer ou se eu podia dar um passo maior que as pernas. E a Eleve, né? Bárbara me trouxe aquilo ali de forma... como é que eu posso falar? Ela me trouxe já planilhado de uma forma, ó, Gleiciana, se você fizer isso, a gente já estudou aqui, minha equipe já estudou, se você der esse passo, daqui a tanto tempo você vai estar assim. Então, essa visão eu não ia conseguir ter só, né? Ela já trouxe isso para mim de forma mastigada, né? Não só sobre crescimento financeiro, Sim. mas outras questões, outros aplicativos, outras formas de lidar com a gestão, ela trouxe para mim já as opções ali, ó. Dentre 10 opções, essas 3 aqui é a que dá certo para você. Você escolhe entre essas 3. Ela
me dava um empurrão principal, assim. E ela me ajudava a tomar essa decisão. Que sozinha eu ia ficar na dúvida, eu podia tomar a decisão errada, eu podia contratar de outra forma. Não, ela já Não me teria deu... clareza também, né, do efeito. Não, esse é o medo, acho que da maioria dos empresários, né? De dar esse passo e não saber o que é que vai dar. Então, se a gente já tivesse, sempre todo mundo tivesse, né? Uma planilha de Bárbara, uma planilha da Eleve, ia facilitar. Porque aí eu sei, não, se eu fizer isso aqui, o resultado vai ser esse. Então, você vai com mais firmeza, né? Mas sozinho é muito difícil. É muito difícil. Sozinho, acho que nem o que é legal você trouxe, é que eu falei assim, Bárbara trouxe assim, trouxe com minha equipe, né, trouxe essa planilha. Na Eleve, aí eu preciso trazer Eu ia falar isso. fazer um pouquinho dos bastidores. Na Eleve a gente tem um time grande, pessoas especialistas em áreas específicas, e todas as pessoas, inclusive eu e a Ana Luísa, estamos à disposição de todos os clientes. Então, se uma demanda é financeiro, a gente tem uma pessoa que é muito boa nessa área. Se uma demanda é pessoas, marketing, gestão, processos, eu falei financeiro, não foi? Enfim, governança, comercial, vendas, a gente tem alguém, ou mais de uma pessoa, que é muito boa naquela área. Então, nosso assessor, que tá ali entendendo a fundo o negócio, ele é subsidiado por um time que o apoia e traz as soluções para aquela dor. Então, esse compartilhamento de especialistas é que faz a Eleve ser especial. Me permita. Pode deixar a parte. Pode deixar a parte. E a combinação perfeita é essa retaguarda poderosa com uma pessoa dentro do seu negócio. Bárbara tá lá na sua clínica, Conhece seus pacientes, seu time, os profissionais. Está em contato com você o tempo todo e é uma facilitadora na implantação do que foi pensado por várias cabeças. Então, isso realmente consegue fazer uma entrega que parece até mágica. Fica parecendo que é Bárbara que pensou em tudo isso, Não, né? a Bárbara é incrível, obviamente. Ela que pensou para o time executar ela tem a também. sensibilidade de entender o que precisa, demandar, filtrar, ajustar e entregar. É incrível. É incrível. A gente entende que tem uma equipe enorme por trás, né? E Bárbara é que pelo menos para mim, né? Ela que deu o rosto. Então, quando eu vejo a Eleve, o rosto para mim é Felipe Boaz, Ana Luísa e Bárbara. Não consigo. Não consigo mais me desvincular, né? Por isso que quando eu vi que estava perto de acabar nosso projeto, que ela me entregou tudo, falou, Gleiciana, aqui é o relatório final, aí eu, não faça isso comigo. Porque eu me apeguei, né? Mas ela me entregou esse passo a passo que a equipe inteira planejou para mim, né? Foi incrível, assim. Então, Bárbara, você tem vários feedbacks aqui. Exatamente. E assim, para finalizar esse momento, a gente pensou em você deixar uma mensagem para o pessoal que está em casa, outros profissionais, falando sobre o impacto desse trabalho bem feito na vida de outras pessoas, né? E não só esse impacto, mas a importância de um planejamento estratégico para esse sucesso, para essa consolidação de fato. Eu acredito que ter o planejamento é o que nos faz sair do lugar, né? Porque sem o planejamento eu achava que tá ok, tá dando tudo certo, mas tá tudo no mesmo. Sim. E aí ficar no mesmo para mim não é interessante, né? Eu sempre tô querendo mais. Nem que seja uma escadinha, mas eu precisava dessa organização para ter esse crescimento, né? Então, o que eu indico muito e que eu falo muito para as pessoas é isso, que eu até já falei, né? Sendo redundante, talvez. Mas sozinho não tem como. A gente precisa ter alguém do lado, precisa ter uma equipe por trás de alguma forma. Eu não posso ter uma equipe enorme, né? Um pequeno empresário, ele não pode contratar uma empresa de marketing, um financeiro, um administrador, um secretário, não tem como. Não tem como, eu sei que é uma equipe enorme. Então, a Eleve fez isso para mim, né? Eu contratei a Eleve, que tem todos esses profissionais por trás. Porque eu não ia conseguir pagar o salário de cada profissional desse, obviamente. Ninguém ia, né? Então, o que a Eleve fez para mim foi reunir tudo que eu precisava em uma pessoa só, Bárbara. Basicamente isso. Então, eu indico muito que as pessoas procurem uma equipe de gestão, né? Pelo menos para organizar ali o básico, né? Para pelo menos começar, né? Porque depois que está tudo... o início está organizado, é mais fácil de dar os próximos passos. Basicamente isso.
Gleiciane, agradeço a sua participação no nosso Elevecast. Foi incrível, assim, entender mais o seu outro lado. A gente soube de muitas coisas aqui que a gente, mesmo você sendo nossa cliente, a gente não tinha noção de desafios, de realmente até o nosso processo, né, de implementação do projeto. E aí, de fato, muito obrigada pela sua disponibilidade e participação aqui conosco. Obrigada a vocês. Não sei como é que eu fico mais sem Eleve na minha vida. Já pedi para eles me contratarem. Obrigada por participar aqui. Espero que minha história incentive outras pessoas, outros terapeutas, né? Eu era uma terapeuta pequenininha e estou aí em processo de crescimento. Eu falo que eu espero que um dia eu seja uma terapeuta grande e fale mais ainda da Eleve por aí, que vocês fizeram muito por mim. Então, eu agradeço de verdade. Fico muito feliz. Muito obrigado, foi maravilhoso. Valeu, é ótimo. E nesse momento, né, de finalização, de agradecimento, também agradeço vocês que escutaram, que participaram do podcast. Até aproveitando essa mensagem final de Gleiciana, encaminhe esse vídeo para um profissional, para um colega seu que não deu o primeiro passo ou que já deu e está realmente tendo esses desafios no dia a dia. E essa história de Gleiciana com certeza vai trazer insights ali maravilhosos para vocês. Então, muito obrigada e até a próxima edição.